Revolução Inglesa. Crise do antigo regime. Durante o século XVII, o capitalismo teve um grande desenvolvimento na Inglaterra, graças à indústria têxtil, à produção de carvão e ao comércio marítimo. O capitalismo na cidade se estendia ao campo, onde até mesmo a pequena nobreza rural, gentry, enriquecia praticando a agricultura comercial. Os pequenos proprietários e homens prosperavam vendendo lã e alimentos. Para aumentar a produção de lã e de alimentos, os proprietários rurais expulsaram os camponeses do campo, ao cercar as áreas que antes eram de uso comum. Essa prática recebeu o nome de cercamento. Dessa forma, enquanto os proprietários prosperavam, os camponeses empobreciam. Empobrecidos, eles iam para as cidades em busca de empregos. Assim, as cidades inglesas ficaram povoadas por uma rica burguesia mercantil e manufatureira por um lado e por uma massa de desempregados do outro. A burguesia defendia a liberdade de produção e de comércio e combatia a intervenção do Estado inglês na economia. Na época, a Inglaterra era governada por James Stuart, um rei absolutista que obrigou os súditos a seguirem a religião anglicana. Essa obrigação desagradou o parlamento, que era composto por um representativo número de puritanos. Os puritanos eram os protestantes ingleses que seguiam os ensinamentos de João Calvino, um reformador francês cujas ideias beneficiavam a burguesia, pois valorizavam o trabalho, o lucro e a usura, que são os juros. Portanto, os puritanos defendiam uma concepção religiosa favorável ao capitalismo e à burguesia. Eles foram decisivos na Revolução Inglesa. Em 1628, o parlamento aprovou a Petição de Direitos, documento que declarava ilegal qualquer tributação sem aprovação do parlamento. O rei Carlos I passou a governar de maneira autoritária, sem convocar o parlamento, restaurando taxas e tributos, protegendo aliados e perseguindo opositores. A criação de um novo imposto, o Ship Money, cobrado apenas nas cidades portuárias, passou a ser nacional. O fato desencadeou uma onda de protestos, duramente reprimidos pelo rei. Em 1640, o rei foi obrigado a convocar o parlamento para aprovar recursos que seriam usados numa guerra contra a Escócia. Aproveitando-se da situação, o parlamento anulou os impostos e aprovou um ato que impedia a dissolução do parlamento pelo rei. Carlos I reagiu, mandando sua guarda pessoal invadir o parlamento e prender os líderes da oposição. Eles fugiram e passaram a apoiar a luta armada contra o rei. Era o início da Revolução Puritana. De um lado estavam o rei, a alta burguesia, o clero católico e anglicano e a alta nobreza. Do outro estavam a burguesia manufatureira e mercantil, a gentry e os homens de religião puritana. Os puritanos eram chamados de cabeças redondas, e os membros do exército do rei de cavaleiros. Do lado puritano destacou-se o líder Oliver Cromwell. Suas estratégias de luta foram bem-sucedidas e, então, os puritanos derrotaram as forças de Carlos I, que foi decapitado em 1649. Cromwell assume o poder na recém-proclamada República Inglesa. Em seu governo, a Inglaterra obteve um extraordinário crescimento, principalmente devido aos atos de navegação, que diziam que as mercadorias europeias não poderiam ser transportadas para a Inglaterra a não ser em navios ingleses ou em navios do país de origem. Esse ato provocou uma guerra contra a Holanda. Com a vitória inglesa nessa guerra, o país assumiu a liderança marítima ou comercial no mundo. O governo de Cromwell, no entanto, foi um dos mais autoritários da história inglesa. Ele reprimiu revoltas radicais que exigiam uma melhor distribuição das terras, a separação entre igreja e Estado e o direito de voto a todos os homens. Entre esses movimentos estavam os Levelers e os Diggers. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho Ricardo não conseguiu controlar a situação e o parlamento decidiu pelo retorno da monarquia. Assume então o trono Carlos II, que em seu reinado buscou aproximação com a Igreja Católica. Seu filho Jaime II tentou impor o catolicismo aos ingleses. O parlamento reagiu e, em 1688, convidou Guilherme de Orange, príncipe holandês, casado com a filha de Jaime II, a ocupar o trono. Nesse mesmo ano, Guilherme de Orange entrou na Inglaterra com seu exército e, sem disparar um tiro, foi declarado rei pelo parlamento. Era a Revolução Gloriosa, 1688. Guilherme de Orange jurou obedecer à Declaração de Direitos. Foi então instituído o parlamentarismo, regime político onde o rei reina, mas não governa. Era o fim do absolutismo na Inglaterra. Os ingleses deixaram de ser súditos e se tornaram cidadãos, com direitos e deveres.
Essa revolução contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo inglês.